Fala, Douglas, tudo bem? Tudo bem, cara. Obrigado pelo aceitar o convite aí de participar dessa live sobre investimentos, viu? Ô, bacana, eu que agradeço aí o convite para a gente estar conversando também, falando um pouco mais sobre investimentos, né? Que nem você comentou aí com teus seguidores, enfim, para ensinar eles, né? Poder compartilhar conhecimento aí sobre investimentos, né? Esse é o intuito dessa live hoje à noite. Então, vamos começar. Por exemplo, eu comecei a descobrir esse mundo do investimento aos 9 anos de idade, Ricardo. Mesmo Certo. criança, eu ouvi falar. Eu já tinha saído de uma cidade lá de Cafarnaum, onde eu nasci, fui morar em Morro do Chapéu. E aos 9 anos de idade, eu ouvia falar que existia algo no banco, que você colocava um valor, tipo uns R$ 100, Certo. e após o mês já valia 130. Eu achei aquilo fantástico. Naquela época, a poupança, ela dava 30% ao mês, cara. Não era o ano. Sim. 30% ao Sim, ano. Não é os investimentos que a gente tem hoje, dá uns 30% ao ano, tá ótimo. Mas naquela época, na inflação, enfim, era 30% ao mês. Então eu pedi para minha mãe abrir uma caderneta de poupança lá no Banco da Bahia, chamava Baneb, ainda, Uhum. hoje nem existe mais esse banco, um outro banco comprou, foi o Bradesco, enfim. E daí, todo mês, sagrado, eu ia, colocava tipo R$ 50. Todos os meses, dia 30 eu conheci o pessoal, todo mundo do banco. Então, o banco para mim é um ambiente que eu gosto. Porque eu passei a minha adolescência todo mês indo, e eles lembravam da minha disciplina de ir e acompanhar o extrato. Naquela época o extrato saía no papel. Sim. Então, foi com os 9 anos que eu conheci o mundo dos investimentos, né? Os juros compostos, de você colocar um valor e a cada mês aquele valor ele ia aumentando, né? O seu dinheiro. Então, a Certo. disciplina de aportar todos os meses. Então, foi aí que eu Quem não conheci. conhece não dá muito valor, né, Douglas? É Mas verdade. depois que você entende como funciona a lógica, principalmente dos juros compostos e do longo prazo, né? Você vê que o teu próprio dinheiro ele acaba gerando mais dinheiro para você sem você se esforçar. Só que você tem que Sim, começar, né? Vai ter que sim, tem que começar. começar. Claro que hoje a nossa realidade ela é muito diferente do que, vamos dizer, aí Sim, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, muito pela questão da quantidade de juros que você recebe. Só que, por outro lado, hoje tem muito mais opções acessíveis no mercado que você não se restringe somente a uma poupança, né? Tanto que a sim. poupança acabou hoje sendo considerado um dos piores investimentos, né? Nem vale a Não é o pena. pior, né? Existem Sim, bem piores, mas, sim. enfim, é considerado um dos, né? E você trabalhou em banco, né? Em vários bancos, então você conhece, né? A realidade Exato. dos. É muito Contando bom. aqui rapidamente um pouco da minha história, Douglas. Hoje eu tenho 29 anos, esse mês de maio que eu fiz 29 anos, e a minha carreira no mercado financeiro ela começou aos 20 anos, em 2012. Até então eu trabalhava com os meus pais no sítio, na agricultura familiar, né? E eu já sempre gostei muito de números, né? Desde pequeno, assim, eu gostava muito de números. Só que até então, para mim, o mercado financeiro era tipo um nome muito distante, lá principalmente depois dos 10 anos, até os 20 anos, porque a minha vida, enfim, o meu conhecimento, ele ficava bem, digamos que restrito à agricultura mesmo, né? Tipo, a Sim. plantar, gerar negócios lá na agricultura. Só que aí, quando eu terminei o terceirão, fui fazer faculdade, comecei a fazer faculdade de economia, porque a minha irmã já estava fazendo também, eu achava aquilo bacana, e, enfim, entrei na onda. E aí, na quinta fase que eu estava na faculdade de economia, um professor de matemática financeira, que era um ex-gerente do Santander, na época era Banco Real ainda, 2007, 2008, que houve aquela mudança. E ele acabou indicando para eu trabalhar no banco e comecei a fazer minha carreira ali em 2012, né, aos 20 anos. E passei pelo Santander, depois fui para o HSBC, no final trabalhei no Bradesco também. E sempre fui, todo, digamos que a maioria do período, eu fui gerente de investimentos. Então, eu acabei tendo uma experiência com o mercado de investimentos muito grande. Início do ano passado, em 2019, eu iniciei esse projeto de educação financeira aqui pela internet, até Muito bom, por porque sinal. Recomendo. antes disso, eu dava aulas particulares. Tá. E os meus alunos principais eram pessoas que queriam se tornar gerente de bancos e precisavam de Sim, algumas certificações para isso, como CPA 10, CPA 20, o próprio sim. CEA também, que são certificações obrigatórias. E eu dava essas aulas presenciais.
E aí eu queria vir para o mundo digital com esse intuito de ensinar pessoas, né, a terem essas certificações para virarem gerente de bancos. Tá. Só que aí eu comecei a ver que o mercado de investimentos, que essas certificações se resumem a isso, né? O mercado de investimentos começou a me abrir um mar de possibilidades maior ainda, e eu via que de fato estava fazendo um bem maior para a sociedade. Então, aí comecei a palestrar, enfim, lá em 2018 já, início de 2019 bastante também. E aí comecei com tudo nesse projeto aí pela internet. Muito bom. Ó, o pessoal já começou a pergunta aqui. A Camila lá de Salvador. Ela perguntou assim: qual o melhor investimento no mercado? Foi essa. Só que antes da gente. Depois tem uma pergunta do Márcio também aqui, que quer investir 300 mil, mas tem o medo de fazer algo errado e me arrepender. Acabo deixando na previdência privada. Mas antes de responder essas duas perguntas, da Camila e a do Márcio, que já está até falando valores que ele gostaria de investir, eu queria. Acho importante a gente falar sobre reserva emergencial. Né? Porque eu penso, Ricardo, que antes da pessoa investir, ela tem que ter sua reserva emergencial. Ela não Com deve certeza. investir sendo que ela não criou a sua reserva emergencial. Né? Exatamente. Então, e assim, eu vou mais além ainda. E antes até de fazer a reserva emergencial, eu falo para as pessoas quitarem as suas contas primeiro. Né? Isso Sim. eu vou falando no livro, eu tenho uma parte que eu falo, acerte as contas com a vida. E é a importância de você acertar, porque senão, assim como nos investimentos, você vai aumentar o seu dinheiro sobre os juros, a dívida é a mesma coisa, só que ao contrário. Se você deixa Exatamente. lá e você não paga, aquilo vai virar um valor exorbitante. Então, nem só pela sua dignidade, até pela sua saúde também financeira, você quitar o quanto antes possível. Então, sobre investimentos, primeiro passo é quitar as dívidas que estão atrasadas, né? Exato. Quitar essas dívidas, deixar em dias, e depois a reserva emergencial, antes da gente passar para investimento. Aí eu queria falar um pouquinho da reserva emergencial, que é você ter um valor que te permite você viver esses 6 meses. Os 6 meses da sua vida por algum motivo. Eu escrevi esse livro antes da pandemia. E eu falo, não uso a palavra pandemia, mas eu Uhum. falo que poderia acontecer uma emergência. Poderia, por isso que fala reserva emergencial. Poderia acontecer uma doença, um acidente, pode acontecer um roubo, um furto, um incêndio, perder o emprego, a situação do país pode mudar. Então, a reserva emergencial serve justamente para isso que a gente pensa que não vai acontecer, e é muito comum. Veja lá, hoje no Exato. mundo que a gente vive, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, o tal da VICA, né? É esse mundo que a gente vive o tempo inteiro mudando. Então, a reserva emergencial, galera, é assim, para quem não fez ainda dá tempo para fazer. Se tivesse feito, estaria vivendo essa pandemia os 6 meses com o mesmo padrão de vida. Porque a reserva emergencial é isso, você vai viver o mesmo padrão de vida. Então, é você separar um valor, ou 30% é a sugestão, né? A Uhum. sugestão de você separar um valor e você colocar num lugar para você reservar aquele valor. Um lugar que Sim, você pode exatamente. aplicar e tirar na hora que quiser. Um lugar simples, no sentido do investimento simples. As pessoas usavam a Exato. poupança antes, mas tem outros, tem o Tesouro, tem o CDB. O Ricardo vai falar já sobre os investimentos mesmo em si. Então, a importância é isso, é você separar todos os meses. Vamos supor, alguém que ganhe R$ 1.000 por mês, ela vai separar esses R$ 300 todos os meses. E quando ela tiver 6 meses do valor que ela ganha, como se fosse R$ 6.000. É isso para os 6 meses. Daí, esse valor é da sua reserva emergencial. Porque, no caso de algum imprevisto, ele vai conseguir viver o seu padrão de vida que ele já vivia com esse valor que está reservado para uma emergência. É isso, E Ricardo? até, exato. E até complementando aqui a tua linha de raciocínio, né? E basicamente, assim, eu costumo falar para os meus seguidores, enfim, para os meus alunos também, um primeiro passo que a gente deve fazer nos nossos investimentos é uma espécie de raio-x, né? Legal. Eu gosto de fazer várias analogias, vários exemplos. Sei lá, imagina que você quebrou o braço. Você vai precisar primeiro fazer um raio-x, né? Aí o médico vai olhar o raio-x e a partir disso ele vai tomar uma decisão, né? Ele vai enfaixar, ele vai colocar o osso de volta, enfim, alguma coisa. Mas você faz um raio-x, analisa isso
e dar uma decisão. Na nossa vida financeira é a mesma coisa, independente se você não investe ainda, tem dívidas, vai investir, o ideal é que você comece fazendo um raio-x, né, uma fotografia financeira da sua realidade. E para fazer isso é muito simples, basta você pegar uma folha de papel A4 aí, né, uma folha ofício normal, coloca ali principalmente a relação dos seus gastos no último mês, né? Separando por categorias como gastos com moradia, gastos com supérfluos. Supérfluos são coisas que você não precisa para viver, mas a gente gasta, tipo, pizza, vou comer uma pizza, vou ir no cinema. Isso é considerado gastos supérfluos, porque se você não ir comer uma pizza, não ir ao cinema, você não morre, né? Então não é um gasto essencial. Tá errado eu comer pizza? Não, não tá nada de errado, mas separa por categoria. E aí, quando você faz isso, você também vai separar ali nessa fotografia financeira se você tem dívidas, como você falou, ou se você tem dinheiro guardado ou já alguma coisa. A partir dali, eu costumo dizer o seguinte, que, na minha opinião, né, no que eu defendo, não adianta a gente sair anotando todos os nossos gastos, que a gente não vai resolver os nossos problemas com gastos excessivos. Mas o que adianta é nessa fotografia financeira você colocar uma média do que você gasta mensal, no início da planilha, da tua coluna ali, e aí você coloca 12 colunas adiante, que seria o próximo ano, os próximos 12 meses, e você projeta o quanto que você vai gastar, onde e com que você vai gastar e o quanto que você vai ganhar. Porque aí, de fato, você começa a ver, poxa, se eu economizar nessa linha aqui do supérfluo, por exemplo, eu vejo que eu estou gastando R$300 por mês com besteira. Se eu economizar R$100, no final do ano eu tenho 1.200. 1.200 significa, por exemplo, uma viagem para o litoral, uma viagem para o interior, alguma coisa assim. Então você passa a ver aquele esforço de você reduzir R$100 nos seus gastos como algo que você pode receber lá no futuro, algo bom. Né? Não, tipo, é muito bom. Porque você economizar R$100 parece ser ruim, mas quando você economiza R$100 para uma viagem no final do ano, começa a ser bom. Então você parte dali. Investir com propósito, né? Investir com um propósito, porque aí você consegue abrir mão. Porque assim, você tá com R$100 lá, você fala assim, eu vou comprar de cerveja, ou eu vou comprar de roupa, por que eu não vou gastar? Então, quando você pensa num propósito maior, você consegue abrir mão, porque o propósito é maior que o dinheiro. O dinheiro não é tudo na vida de ninguém. O dinheiro não é tudo na vida das pessoas. Ele é o intermédio. É isso que as pessoas precisam entender. O dinheiro é o intermédio, é um viabilizador. E um viabilizador de quê? Dos meus sonhos, dos meus propósitos, do meu negócio. Né? Isso é legal. Então... E aí, isso que eu faço. Só complementando, Douglas, quando você faz essa fotografia financeira, você vai entender qual que é a sua despesa mensal essencial, né? Quanto que você precisa para viver. Por exemplo, você descobriu que a sua despesa mensal é R$1.000 por mês. Ou vamos botar um exemplo para arredondar. A sua despesa você descobriu que é R$1.000. E aí vem aquela coisa, vou começar a investir. Qual o primeiro passo? É a reserva de emergência que o Douglas acabou de falar. E aí eu complemento um pouco que a gente precisa fazer uma reserva de emergência. De quanto que é a nossa reserva de emergência? Eu gosto de separar as pessoas em 3 públicos, né? 3 segmentos, digamos, que eu teria um primeiro segmento, que é os funcionários públicos. O segundo segmento são funcionários de empresas privadas. E o terceiro segmento seria o empresário, o autônomo, o profissional liberal, enfim. Por quê? Do primeiro para o último, o funcionário público ele tem uma possibilidade de perder a fonte de renda menor comparado ao funcionário de empresa privada. Aos demais, com certeza. E, por sua vez, menor que o empresário, perder a fonte de renda ou talvez ter um desequilíbrio na fonte de renda. Então, eu costumo usar um cálculo assim, para a sua reserva de emergência, você que é funcionário público, ter algo como 3 vezes a sua despesa mensal, essencial, é o suficiente, né? Quem é de empresa privada, funcionário de empresa privada, tem algo como 6 vezes. Então, se eu sou funcionário de empresa privada, minha despesa é R$1.000, R$6.000 é minha reserva de emergência ideal. E se você é autônomo, profissional liberal e empresário, 12 vezes. Legal, isso é muito bom, galera. É maior ainda. Um exemplo clássico é o dentista, né?
nesse momento de pandemia, certamente ele teve bem menos atendimentos do que em meses anteriores. Então, naturalmente, cai a fonte de renda dele. Ele tem chance de ganhar mais dinheiro do que o funcionário de empresa privada? Sim. Só que a periodicidade que esse profissional liberal, às vezes, recebe, não é tão previsível quanto alguém que tem uma garantia, né? E aí, uma das coisas, assim, só complementando o que você falou aí, a reserva de emergência, pessoal, ela tem que ser colocada em um investimento que tenha segurança e liquidez. Ponto. Sim. Segurança e liquidez. Você não deve buscar rendimento. E liquidez, para quem não sabe, é a velocidade com que você transforma o teu dinheiro, o teu investimento em dinheiro, né? Sim. Uma liquidez de 30 dias não serve, tem que ser tipo diária. Sim, isso é importante explicar o que é liquidez, que é o oposto de um imóvel, por exemplo. Eu, por exemplo, sou investidor de imóvel. Sim. Só que ele não é bom em liquidez. Para esse momento está sendo ótimo, por exemplo, porque ele não desvaloriza tanto, está segurando o mercado, o imóvel físico, né? Do que Exatamente. os investimentos na bolsa, por exemplo, só dando diferenças. Só Exato. que, em compensação, ele não tem uma boa liquidez. Ele não tem esse poder de transformação rápido. Eu quero vender meu imóvel agora, ou amanhã em 24 horas eu não consigo. Então, é legal conhecer os investimentos, também a liquidez de cada investimento, que é diferente. Tem investimento que é com um dia, que é com 2, que é com 3, que é com 5, por aí vai, né? E aí vem uma questão bem legal, que talvez a gente entre depois, mas assim, ó, não existe o melhor investimento. De fato, não existe. E essa é uma pergunta que é importante que as pessoas tirem da cabeça delas, porque esse tipo de pergunta, perguntar qual que é a melhor ação, qual que é o melhor investimento, só vai te levar a perder dinheiro. A pergunta do qual é o melhor investimento é tipo assim, qual que é a melhor mãe? Qual que é o melhor filho? Qual que é o melhor cachorro? É o meu, é a minha, né? Então, por exemplo, qual que é o melhor cachorro? É o meu, que está ali dormindo. Mas é a questão do investimento. Porque o investimento que pode ser muito bom para mim, ele pode ser ruim para você. Pode ser ruim para Existem outro. vários. Existem vários. Tem que ver o que mais você conhece, qual que mais se identifica. Até para você colocar um negócio, vai colocar um negócio que você conhece, que se identifica, que você gosta. E com investimentos também. Tem um leque de opção lá e você vai ver o que mais você gosta, domina, se identifica, né? E cada um tem um momento de vida diferente, né? Um exemplo a idade. simples vamos dar um exemplo aqui. O gerente do banco lá, ele está num momento de vida em que ele é um perfil, sei lá, agressivo, ele tem as suas reservas, ele está fazendo investimento para longo prazo. Aí você chega lá, o cliente, oi, gerente do banco, qual que é o melhor investimento? É ações. Mas, poxa, você está em outro momento, você está fazendo a sua reserva de emergência primeiro. Jamais vai colocar em ações, entendeu? Ou então chega um idoso lá também querendo fazer. Então, muda o perfil, né? Uma pessoa que está começando, tem 20, 30, 40 anos, é diferente de alguém que vai investir com 70 anos. Não é isso? Exato. É bem diferente. Uma outra analogia que eu acabei de pensar aqui agora é que nem eu chegar na farmácia e pedir qual que é o melhor remédio que tem aí. Depende do que eu estou sentindo, tem que especificar, né? Qual é o dependendo do meu problema, e pegar um remédio errado vai piorar mais ainda do que arrumar, né? Sim. Pessoal, eu estou com o Ricardo aqui, vocês estão vendo. Quem estiver gostando dessa live aí, indica se tem uma setinha e um triângulo, manda para alguém, para algum amigo, algum colega que você acha que precisa escutar sobre investimentos. E já vocês vão poder começar a fazer as perguntas e ele responder. Dando seguimento à nossa live de hoje, que é sobre como começar a investir, existem os investimentos renda fixa e renda variável, perdão, né? E dentro de renda fixa, assim, para a galera entender um pouco sobre investimento, muito simples que eu costumo falar, é você emprestar dinheiro ao banco. Então, se eu vou investir, eu estou emprestando um dinheiro para um banco, para a empresa ou para o Tesouro Nacional. Então, exato. Para o governo, no caso, né? O governo. No caso, eu deixo o dinheiro lá, eu empresto o dinheiro e esse dinheiro vai aumentando com o tempo, conforme os juros e correção. Então, isso é você investir, né? É você aplicar. Que é o contrário da dívida, né? Eu sempre falo, no mundo dos investimentos, pessoal, é muito simples, mas ao mesmo tempo ele acaba sendo complexo quando você não entende o esqueleto por trás disso, né? Então, quando você entende, tipo, o esqueleto humano, e alguém fala, onde é que está o osso da mão, você vai apontar que está ali. E a mão tem uma função, o pé tem outra. No mundo dos investimentos, só existem dois investimentos, que é renda fixa e renda variável. Sim. Renda fixa, né?
só reforçando o que você falou, é quando você empresta dinheiro para alguém. Ah, mas quem? Você empresta dinheiro para 3 tipos de pessoas, que são as empresas, você pode emprestar dinheiro para as empresas, para os bancos e para o governo. Quando você empresta dinheiro, por exemplo, para o governo, são os famosos títulos públicos, né? Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Pré-fixado. A diferença desses nomes é o tipo da rentabilidade, porque quando você empresta o seu dinheiro para alguém, você pode pensar assim, ah, emprestei o dinheiro para o meu irmão. Quanto que você vai me pagar de juros por mês, irmão? Ah, vou te pagar 1%. Ou vou te pagar o que der a poupança. Ou vou te pagar o indicador da inflação. Conforme a inflação, que é o Isso. IPCA. O IPCA é conforme a inflação, o pré-fixado é a longo prazo e o Selic, que você pode tirar também qualquer hora. Então tem umas diferenças, né, nas modalidades, mesmo sendo dentro do tesouro, né? Exatamente. E aí, uma outra segunda opção é você emprestar dinheiro para os bancos. Você empresta dinheiro para os bancos quando você, por exemplo, coloca o dinheiro na poupança, compra CDB, LCI, LCA, enfim, essas letrinhas são tipos de investimento, né? E por último, você pode também emprestar dinheiro para as empresas, que são através das debêntures, dos CRAs ou dos CRIs. É importante entender que nessa relação de empréstimo, quanto maior o risco do empréstimo, maior tem de ser a rentabilidade que você vai receber por isso. Pelo contrário, quanto menor o risco, menor a rentabilidade que você vai receber. E aí é importante a gente frisar uma coisa. O investimento em poupança é um tipo de renda fixa, não é o pior das rendas fixas. Por quê? Porque existem investimentos como algumas previdências privadas ou até mesmo CDBs de grandes bancos, como esses bancos que a gente vê agência por todo canto, que muitas vezes têm rentabilidade menor do que a própria poupança, por conta dos custos embutidos no fundo, na previdência ou no CDB. E isso eu falo por quê? Porque muita gente fala assim, a poupança é o pior investimento. Aí o cara vai lá e pega um pouco de dinheiro que ele tem na poupança e ele vai lá e coloca em alguma outra coisa, que às vezes é pior ainda. Que nem conhece, né? Ouviu dizer, ouviu falar. Por isso que hoje tem esses cursos, você está ministrando esses cursos, para que as pessoas, elas mesmo saibam investir. Hoje, só 1% da população mundial que investe, vamos pôr, na Bolsa, né? Tem investimento, tem CPFs cadastrado na Bolsa de Valores. Então, para você ver como é pouca gente que investe ainda, né? E as pessoas agora estão começando a se interessar pelo assunto, começando a se interessar por educação financeira e se interessando pelos investimentos, a importância disso, né, de investir. De quanto mais cedo começar, melhor. Quanto mais tarde, pior. Tem uma tabela no livro que eu faço uma projeção. Alguém que começa investindo por mês R$ 300, ao longo de 20 anos, ele vai ter um investimento de 1%, ele vai ter por mês, ele vai ter R$ 300, vai ter 300 mil. Se ele faz todo mês, se ele consegue tirar R$ 500, ele vai ter ao longo de 20 anos R$ 500.000. Se ele coloca R$ 1.000 por mês, investir R$ 1.000 por mês, nesse investimento que eu estou falando aí na média de 1%, ele vai ter ao longo de 20 anos em R$ 1 milhão. Então a importância de quanto mais cedo começar, melhor. Quanto mais tarde, pior. Então é juros compostos, né? Porque você vai aplicando e os juros também vão aumentando em cima do seu dinheiro. E eu acho importante falar, Ricardo, que as pessoas a Level está começando a investir, que nunca investiu, falar assim, para eles começarem a investir, foi a sua postagem da agora. Inclusive eu vi sua postagem da agora, do Warren Buffett, o maior investidor do mundo, um cara exemplar. E ele fala que a gente tem que investir, não é o que sobra. Por isso que as pessoas não conseguem investir, porque eles gastam e depois, eu nunca consigo investir porque não sobra, mas é lógico, não vai sobrar nunca. Eu costumo falar que ninguém tem dinheiro sobrando. Ninguém tem dinheiro sobrando. Ou a pessoa é aquela o gastão que gasta o tempo inteiro, ou aquela pessoa que é uma pessoa econômica, que faz planejamento. Se ele tiver algum dinheiro, com certeza vai ter um destino para isso. Então, a forma de investir é assim. Você paga você primeiro, você tira o seu dinheiro primeiro. Bom, você trabalhou o tempo inteiro, né? Então, como gratidão, você trabalhou lá, recebe uns 4, 5 mil por mês. Você chega, tira lá os seus 1.500, fala, não, esse dinheiro aqui é meu, eu mereço, esse dinheiro ninguém toca agora, esse dinheiro eu vou colocar para investir, para poder multiplicar esse dinheiro para o meu sonho, para o meu propósito, para a minha liberdade financeira,
para eu ter uma vida que eu vou trabalhar por opção e não por obrigação, para eu poder Exato. viajar ou para comprar uma casa. Não sei qual é o sonho. Eu falo Então, muito do pague-se primeiro aí nessa pague-se questão. primeiro. A hora que Então, você vai receber o teu salário, o teu rendimento, os teus ganhos, você tem que primeiro se pagar, né? Ou seja, sei lá, pega 10% do teu salário, dos teus ganhos, começa com qualquer percentual, mas recebi lá R$ 1.000, vou tirar 100 e vou investir. Eu vou viver com o resto. E um outro ponto aí que é muito importante, na medida do que você vai aumentando os seus ganhos no decorrer da sua vida, tente não aumentar o seu padrão de vida igualando aos seus sim, ganhos. sim. Porque aí tá os Legal. principais erros que as pessoas cometem. Excelente dica, Ricardo, isso aí. Principalmente o jovem, né? Ele começou a Sim, ganhar mais, ele já começa a viver um padrão aqui, ó. sim. E aí, a cabeça dele parece que fica, tipo, automatizada para você ganhar mais e aumentar o teu padrão de vida ao mesmo tempo. Isso aí é uma armadilha financeira É um gigante. tiro no pé, né? Inclusive, eu falo no Exato. livro para viver um nível abaixo do seu de vida. Eu vivia uns 2 níveis, tá? É que eu fui um pouco radical com esse negócio de finanças, mas eu vivi, quem me conhece sabe, eu vivi até o meu primeiro milhão, 2 níveis abaixo do meu. Então, eu indico para as pessoas elas viverem um nível abaixo do seu. É complicado no mundo hoje de ostentação, no mundo hoje de materialismo, todo mundo compra, 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 de Sim. aquisições, querer mostrar algo, mas tudo bem, a pessoa pode até viver isso, mas no começo da carreira, no começo da liberdade financeira, é legal aprender a administrar, a economizar, a poupar, a passar por esse momento, né, de privação. Depois você vai poder gastar, mas se você está nessa conquista, não é momento disso, né? É momento É, realmente de plantar para depois colher. exatamente. E, E aí e, tem uma Pode falar. frase que, tipo assim, ó, muita gente se encaixa nessa frase, esse negócio de gastar. Muitas vezes você compra o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para Para impressionar impressionar, quem você não gosta. nem Tipo, conhece, é, né? Porque se é amigo mesmo, se é família, conhece a sua realidade, né? Sabe exato. que aquilo ali, se a pessoa tiver a mais, fala, ih, fulano tá querendo bancar uma de... Entendeu? Só vai impressionar realmente pessoas desconhecidas e pessoas que nem gosta de você. Porque quem gosta de você Exatamente. gosta de como você é. Então é importante muito isso, esse momento que a gente está vivendo de isolamento social, é um momento de reflexão, de aprendizagem, de educação financeira, né, para ninguém ficar vivendo uma vida desregrada. E ter esse controle, isso só vai fazer bem para a pessoa, vai dar essa Exatamente. segurança. Então é investir, fechando essa parte do que eu falei, é investir não o que sobra, mas investir primeiro e gastar o que sobra. Então, você Exato. retirou o seu dinheiro, tirou lá os 10% que você falou, ou 20% ou 30%, se pagou, tirou, reservou, colocou na poupança, aí sim eu vou gastar o que eu quiser. Porque a minha parte eu já fiz, tipo assim, olha, eu já tirei o meu dinheiro que é para o meu sonho, eu já reservei o dinheiro da minha liberdade financeira, e esse restante eu vou viver. Então, eu invisto logo primeiro e depois eu gasto o restante do meu salário. Esse é o Exatamente. caminho e a disciplina todos os meses, entendeu? Então, ao invés de você ganhar mais e querer aumentar o seu padrão de vida, eu sugiro que ele comece a investir mais. Como eu falei no começo da live, quando eu tinha 9 anos de idade, eu investia como se fosse R$ 50. Depois, todo ano, é aumentando para R$ 60, 70, que eu era criança, com os dinheiro que eu vendia de abacate, de doce, do que eu vendia de rifa que eu fazia, de qualquer coisa que eu fazia lá para vender. Então, o importante é você ir aumentando seus aportes com o tempo. Você está ganhando mais, você vai aumentando isso, né? É, Então, você vai começar investindo R$ 300 no ano, aí você ganhou mais no outro ano, começa 400 todos os meses, 500, né? Que rapidinho você chega na sua liberdade financeira ou no milhão, que no caso. Né? uhum. Exatamente. E às vezes é importante você tentar ou buscar entender o benefício de realmente você construir um patrimônio para você buscar aquele patrimônio. Porque assim, um exemplo, eu quero construir R$ 1 milhão. Para quê? Né? Sim. O que esse R$ 1 milhão vai te proporcionar de prazer? Como que a sua vida vai ser diferente em relação a hoje, caso você tivesse R$ 1 milhão?
quando você começa a fazer esses exercícios, você começa a entender a diferença de realidade que você poderia ter e o esforço passa a valer a pena. Entende? Porque se o esforço não compensa, ou se de fato você não sabe qual que é o benefício que você pode ter lá na frente, você não vai correr atrás, não vai buscar isso. Eu vi uma pergunta ali do Neto Morosini antes, que é como explicar para as pessoas que comprar casa não é um bom investimento. Essa é uma pergunta que ela é muito polêmica, né? Porque eu Sim, vejo ela muito é. post aí Sim. de gente que fala casa, imóvel não é investimento. Tem várias linhas, né? E eu defendo uma tese um pouco, digamos assim, mista. Porque, assim, o cara chega a dizer a zero de jogo, comprar um imóvel de 150 mil para eu viver, a minha casa, a minha residência, não vale a pena. Cara, eu discordo. Eu Porque, também. porque essa é a residência da pessoa, né? E se você pensar, eu vou comprar um imóvel, eu vou financiar, né? Financiar ou viver de aluguel. Primeiro que eles comparam como se você tivesse um investimento já de 150 mil versus Sim. você pagar um aluguel, Sim. né? Então, eu penso que para você, para o casal, para a pessoa ter o primeiro imóvel com um valor de aproximadamente até 300 mil, ter esse imóvel, mesmo comprando financiado, é um investimento melhor do que você simplesmente manter esse dinheiro ali e viver de aluguel. Agora, sim, eu já tenho dinheiro guardado, né? Já tenho meu imóvel e eu vou comprar um outro imóvel de 500 mil reais. Aí você tem que avaliar se realmente vale a pena você, de fato, comprar aquele imóvel de 500 mil reais ou você deixar investido, né? E tem mais. Para que eu vou querer comprar aquele imóvel? Eu vou querer viver de renda com isso ou não? Porque, na minha concepção, tudo pode ser investimento. Investimentos financeiros, imóvel, fazenda, plantas, Cultural. reflorestamento de árvores, que é o que eu tenho também, gado, enfim. Mas invista sempre em algo que você conheça bem e Conheça saiba bem. ganhar dinheiro ali de cima, Sim. né? Porque se eu chegar e dizer, só vale investimento financeiro, é a mesma coisa que dizer para um exemplo, um dentista que ele ter o próprio consultório dele não vale a pena, né? Claro que vale Você a já deu pena, uma né? dica bem legal aí, Ricardo. Investir, ó, galera. Olha essa dica aí. Invista em que você conhece. Entendeu? Você tem que conhecer o que está investindo. Tem um colega meu que ele investe em manga. Tem plantação de manga. Lá na Bahia, no interior da Bahia. O pai também é fazendeiro e planta manga. E então ele conhece, ele sabe tudo, como aí compra mais terreno, com mais plantação de manga e vende aqui em São Paulo. Eu não conheço nada. E ele gosta e ganha dinheiro com isso. Então, por exemplo, eu invisto aqui em imóveis no Tatuapé. Eu moro no Tatuapé, conheço o preço do metro quadrado aqui, não Sim. conheço em outra cidade, não conheço em outro estado, eu conheço aqui, bem local e bem específico, o seu local exato, o público. Então, você tem que investir onde você conhece. E legal essa pergunta aí acho que foi do Marcos, né? Neto alguma coisa. Neto. Que hoje também, por coincidência, eu recebi uma pergunta de alguém que mandou para mim por direct, querendo ajuda, acho que não sei se ele está assistindo aí a live agora, falando assim que ele tinha um imóvel, a casa dele, e ele queria desfazer para morar de aluguel e comprar um imóvel para alugar. Tipo assim, era mais ou menos isso. E aí eu falei, cara, eu não recomendo isso é divergente. E, Ricardo, e legal, porque a gente está pensando como a minoria. Nós não estamos pensando como a maioria. Você sabe que tem um pessoal que escreveu muito livro aí e eles pensam diferente. Eu nunca gostei dessa ideia. Principalmente nesse momento que estamos vivendo hoje, a importância de você ter a sua casa. Então, é um investimento, sim. Né? Hoje as pessoas fique em casa. A dica que eu dou é fique em casa e invista na sua casa, porque nesse momento que a própria bolsa às vezes está oscilando bastante, o imóvel ele está te dando essa estabilidade, ele está te dando essa segurança. Então a sua casa é necessária. Então tem a parte simbólica também do sentido, do Sim. propósito de você falar assim, ó, conquistei a minha residência, a casa é minha. Então depois que você tem uma casa, aí sim, você pode pegar o seu dinheiro, os seus 150 mil, 200 ou 300, e comprar de apartamento se você quiser investir, se você já gosta desse ramo. Eu invisto a metade em imóveis, eu também metade em investimento imobiliário, por exemplo, no banco.
e fazer isso. Então, mas primeiro, a casa é importante, entende? Como Exato. investimento, sim. A casa é O importante. primeiro imóvel, a moradia, sem dúvida nenhuma. A partir dali, aí você tem que entender se você quer especular nesse negócio, se você Sim. quer fazer disso para ganhar dinheiro. Daí que nem o que eu falei, você reforçou, é, eu costumo juntar duas frases, que é aquela, não invista, nunca invista em algo que você não conheça bem ou e que você não consiga explicar para alguém, né? Porque, Sim. eu vou investir em ações, porque isso, porque aquilo. Tá, me explica aí como é que funciona ações. Ah, não sei. Cara, É, sai disso porque você vai perder dinheiro. Vai buscar conhecimento primeiro. E outra, nunca teste a profundidade de um rio com os dois pés. Às vai, vezes você chega, começa a botar um dinheiro lá e pensa assim, meu Deus do céu, eu descobri a mina de ouro e tal, e vou coloca colocar tudo. e aí você, enfim, vai Não é lá, assim. testa já de cara com os dois pés, afunda, e aquela coisa. Não adianta você, eu sou bombeiro, eu manjo de natação, sou professor de natação. Se você cair num rio que você não conhece, aonde tem correnteza, onde tem essas paradas aí, você vai se afogar. É Sim. fato, né? Então não tem É como ser legal diferente. diversificar os investimentos, porque até porque tem uma hora, se um investimento está dando muito dinheiro, pode ter certeza que tem outro que está lá embaixo. E se você colocou naquele, por exemplo, ó, falando assim até um pouco, dólar, por exemplo. Antes o dólar estava lá, só que agora o dólar está dando muito dinheiro. E outros investimentos. Então é legal você ter os dois tipos, porque um controla o outro, né? Às vezes um está em baixo, o outro está em alta, ou tem outro que está ali segurando o patrimônio, os Exato. investimentos. Então é legal você diversificar a forma de investimentos. Uma O coisa. Ricardo, tem um Hum, amigo meu aqui, o Márcio, que ele falou, tem a do Márcio e tem a Laurinha, ó. A da Laurinha está aqui, ó. Quais são os investimentos que podemos começar com pouco e não precisamos trancar o dinheiro por muito tempo? Ou seja, ela está pensando no investimento de curto prazo, né? E que também não precisa de muito dinheiro. Qual que legal. Duas você... opções aí, tá? Ó, Laurinha, presta atenção Tesouro aí. Selic, né? Tesouro Tesouro Selic Selic. seria uma primeira opção. Lembrando que para você fazer o Tesouro Selic, né, o que, que é? É você emprestar o dinheiro para o governo e você receber uma taxa de juros em relação a isso. Você pode sacar o dinheiro em qualquer momento. E é Enfim, pode seguro, investir. né, o Tesouro Selic? É uma É forma de investimento considerado o seguro, né? investimento mais seguro do país, tá? E por quê? Porque, em teoria, a última coisa a quebrar dentro de uma economia é o governo. Porque, na pior das hipóteses, mesmo o governo quebrando, tudo já quebrou, só tem o governo lá ainda, né? Sempre o governo vai ser o último a quebrar no país. Ele poderia ligar a máquina, imprimir dinheiro e te pagar. Vai gerar inflação? Vai, mas ele poderia fazer isso. Por isso que é Muito considerado o bom. investimento mais seguro. Ótima informação. Ou, outro investimento que também faz sentido você ter é CDB, né? CDB é um tipo de investimento em banco digital. Então, por exemplo, o Banco Certificado de depósito Inter, bancário. o próprio Nubank, você tem uma segurança gigante nesses investimentos e você, no Nubank, no caso, qualquer, a partir de R$ 1 está rendendo, né? E pode usar a qualquer momento. Já no Inter é a partir de R$ 100 que você pode investir em CDB com liquidez diária e usar a qualquer momento. Você já respondeu a pergunta também que eu recebi hoje. É uma colega perguntando: olha, como é que eu faço para investir? Onde é a corretora de investimento para eu ir? É tudo pela internet hoje que você faz, né? E tem essas corretoras de valores que não cobram, que não cobram por isso, né? Exato. Para investir. E você já falou duas opções aí. A pessoa entra, se cadastra e faz, e já abre a conta na corretora de valores e começa a fazer os investimentos aportes. Então, Laurinho, Exatamente. ó, respondendo a sua pergunta aí, você pode fazer na Nubank e no Tesouro Selic, que você faz o seu aporte no valor baixo, o valor que você tiver, R$ 100, 200, o valor que você tiver aí, já começa para você entrar nesse mundo de investimentos e pode tirar também na hora que você quiser. Exato. E aí tem uma pergunta do Márcio, que já é um valor alto. O Márcio já fala assim, olha, eu tenho 300 mil para investir, a pergunta estava atrás, mas ele falava que tinha 300 mil para investir. Mais ou menos ele pede indicação, viu? Legal. Aqui, É ó. assim, é uma Douglas, quero pergunta. investir 300 mil, mas tenho medo de fazer algo errado e me arrepender. Então, o caso dele é esse. Acabo Tá. deixando na previdência privada. Legal. Márcio, o nome dele, né? Márcio, Márcio, uma sugestão para você, tá? No meu perfil do Instagram, se você clicar no meu perfil, tem um link.
Lá nesse link, você faz uma inscrição gratuita para uma semana de aulas. Nessa semana de aulas, eu vou falar sobre como você começa a investir, quais são os primeiros passos, como que você faz os investimentos e monta uma carteira de investimentos para o seu perfil, independente do valor, tá? Então, é um caminho para te ajudar lá, Márcio, até porque você vai ter mais informações, é uma aula mais longa, né? São aulas específicas de conteúdo que duram média de 40 minutos cada aula, e eu posso acabar ajudando muito aí o teu colega, Márcio. É Mas esse seria o gratuito caminho. lá? Você É, você tem bastante material gratuito disponibilizando, não é, claro, Ricardo? material gratuito para as pessoas é o que não falta. Assim, tem o meu livro digital também, que é gratuito, é só entrar no meu Instagram lá, tem a opção do livro lá. Aproveita, galera, porque ele já já vai lançar o livro dele físico também, né, Ricardo? Isso é É, muito bom. o livro físico já está com a editora, já. Só falta Tá no questão de forno. tempo aí para terminar os detalhes e logo, logo ele está pelo Brasil todo aí. Ótimo. Ó, a Jussara Fernanda está falando assim, ó, vale a pena fazer day trade? E qual o tempo ideal para deixar na modalidade swing trade? Tá, legal. Boa pergunta, tá? Primeiro de tudo, assim, pessoal, day trade é para profissional. Mas eu tô falando profissional Exatamente. mesmo. Day É, trade não é tem que ser muito brincadeira. fera. Eu costumo dizer assim, ó, a primeira característica para o cara ser bom em ganhar dinheiro com day trade é ele não ter emocional. Como assim não ter emocional? Tipo assim, você gosta da sua mãe? Ah, gosto. Pronto, já tem emocional. Tipo, nesse nível, porque o problema emocional, o fato emocional, ele acaba com qualquer investidor no day trader. E exige anos de experiência. E aí tem um problema que eu vejo que muitos day traders, eles ganham dinheiro ensinando, vendendo curso e coisa do tipo. Mas, de fato, operando, praticamente não gera dinheiro. Ah, mas, Ricardo, eu vi Exatamente. que o cara que eu sigo, ele volta e meia, ele põe uns print lá, que ele ganhou 50 mil num dia, 30 mil no outro dia. Pessoal, olha só uma coisa. O que dá para fazer de falcatrua e que quem não entende desse mercado cai assim, ó, no estralar de dedos. Por exemplo, o que eu posso fazer? Eu, Ricardo, eu tenho uma conta na Clear e uma conta na Rico. São duas corretoras. E aí eu vou operar day trade em um determinado ativo. Por exemplo, o dólar, né? Então eu faço uma operação na corretora 1 apostando na queda e eu faço, no mesmo tempo, uma operação na corretora 2 apostando na alta. O que acontece? É uma balança de dois pratos. Um vai subir e um vai cair. Quanto que um subir aqui, subiu 10 mil, o outro vai cair 10 mil. No final do dia, o meu lucro ou prejuízo é zero, certo? Eu fecho as operações, o meu perdi e o meu ganhei. Aqui, o meu ganhei e o meu perdi. Eu vou lá, printo aqui, eu ganhei e mostro. Ah, ganhei 10 mil pro day trade hoje. Amanhã eu faço de novo. Pego aqui, ganhou, ganhei mais 10 mil hoje. E aí, ó, o cara tá ganhando. Na verdade, tá nada. Tá zerando, empatando, risco zero. Entende? E aí os caras começam a vender uma falsa ilusão pra galera aí que é ganhar dinheiro, day trade, não sei o Verdade. quê. Tem um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais que basicamente 99,6% de todas as pessoas que fazem day trader por um período de 12 meses têm prejuízos. 99,6%. Então, não é para qualquer um. E eu fico triste que a mídia faz reportagem no sentido que day trade é a nova sensação do momento, não sei o que, lucrou tantos por cento com day trade. Gente, isso aí é uma atividade Eu de não gosto, particularmente eu não gosto. eu também não gosto assim. E, enfim, eu tento sempre alertar para essas falcatruas que tem por trás do day trade, né? E para quem não entendeu, day trade, swing trade, esses dois nomes, é o seguinte: quando você compra e vende uma ação ou um ativo no mesmo dia, No você mesmo tenta dia. especular a diferença de preço de cotação, isso é day trade, né? Comprou e vendeu no mesmo dia, day trade. Swing trade é quando você compra e vende em dias diferentes, né? O swing trade é quando você monta uma carteira de ações visando seus objetivos, esperando um prazo maior, que seria o swing trade. Só existem as duas opções. Ah, Ricardo, mas eu sempre escuto que tem o tal do buy and hold, que é famosinho, todo mundo fala. Buy and hold não é um método de investimento. É simplesmente, não é um tipo de investimento, né? É um conceito em que você compra ações e mantém na sua carteira, né? Buy and hold, compra e mantém a um longo prazo. Tipo, vou comprar ações da empresa Petrobras e vou deixar por 10 anos. Enfim, é nesse sentido. Ô, Ó, Douglas, eu vi uma pergunta
Feitosa alguma coisa antes, ele falou sobre dica para quem é universitário, está começando aí na universidade, algumas Sim, dicas. sim, eu vi. Assim, eu não sou a melhor pessoa para falar disso, mas por experiência própria, eu diria o seguinte: independente da faculdade que você esteja, seja desde educação física, de administração, medicina, sei lá o quê, olhe para algo dentro da faculdade que você goste muito e, ao mesmo tempo, pega essa coisa que você gosta muito e entende como isso poderia dar certo no mercado digital, no meio digital. Porque no meio digital você consegue alavancar negócios hoje, é um mercado sensacional, basicamente unir o marketing digital a isso. E, em paralelo à sua faculdade, estude o marketing digital. Tem, sei lá, cursos pela internet afora que você paga R$ 100, R$ 500, R$ 1.000, que são excelentes. E aí você começa a aprender. Ou tem YouTube, um zilhão de vídeos gratuitos, né? Então, tente ver, principalmente a calorada, para todo mundo vale, né? Mas para os calouros para universitário, o que você está estudando, o que você gosta, onde talvez você se encontrou e o mercado digital disso daí. Legal. Ó, o Murilo está perguntando, tem sugestões de FIIs para um estudo, análise? Antes de responder essa pergunta, você poderia falar um pouquinho sobre renda variável agora? Ações Legal. de empresas? Para a galera conhecer uma definiçãozinha para a galera aí que está começando. A gente tem mais 10 minutos de live aí para falar um pouquinho sobre ações de valores. Legal. Renda variável, pessoal. A gente falou antes ali renda fixa e renda variável, né? Renda variável é quando você se torna sócio de alguém ou alguma coisa. Como assim? Legal. Na renda variável, de primeiro momento, você encontra ações e fundos imobiliários. Quando você se torna sócio de alguém, é uma ação, uma empresa. Quando você compra uma ação, por exemplo, você acaba se tornando um pouco sócio, dono daquela empresa. Imagina que você comprou uma ação da Coca-Cola. Você acaba sendo um pouco dona da Coca-Cola. E aí você passa a ter ganhos se a Coca-Cola crescer, né? E se ela distribuir lucros, você vai receber esses lucros. O mesmo, se eu comprei uma ação da Petrobras, da Apple, da Vale do Rio Doce, do Banco do Brasil, enfim, são mais de 350 empresas hoje presentes na Bolsa que você pode comprar uma ação. E você vai ter ganhos. Uma coisa importante frisar: em mercado de renda variável não existe juros compostos, porque sobre o seu investimento não incide juros, vai incidir valorização ou desvalorização. E você vai receber dividendos, juros sobre capital próprio, que é o quê? É o lucro do negócio. Se você se tornou sócio daquele negócio e ele teve lucro, distribui para o dono. Pensa o seguinte: na esquina da sua casa, aí, da sua rua, tem uma padaria. Essa padaria vale R$ 10.000. O dono decide vender ações. E ele vende 2 ações, valendo R$ 1.000 cada ação. Então, você vai lá e compra uma ação de R$ 1.000. Você comprou 10% da padaria. Se a padaria continuar crescendo, atendendo bem os clientes, gerando lucro, esse valor de R$ 10.000 da padaria pode passar a valer 15 mil, né? Poxa, o negócio tá bom, o negócio tá bonito, bem... E aí E aqueles seus R$ 1.000 tornar 1.500, né? 1.500. Ou ainda, a padaria no ano de 2020, ela lucrou R$ 5.000, ela não tem para onde investir, porque todos os equipamentos são bons, ela vai pegar os R$ 5.000, ela vai dar para os seus donos. Você é dono de 10%, recebeu R$ 500. Isso é comprar ação, quando você se torna sócio de alguém. Ou quando você se torna sócio de alguma coisa, que é os fundos imobiliários. Como assim alguma coisa? O de ações, só um segundo. O de ações de empresa, por exemplo, a mulherada que gosta de comprar sapato da Arezzo, um exemplo. Ela pode comprar ações, trocar, em vez de ficar gastando muito dinheiro com sapatos, no mundo de investimentos, ela vai continuar comprando na Arezzo, que gosta tanto, que conhece, ou na Vivara, por exemplo, né? Na Vivara, exemplos. Exato, e vai comprar ações, nem que seja você ser sócio daquela loja, você gosta tanto, 0,00001%, mas você faz parte daquele negócio, você é sócio daquele negócio. Ou a galera que gosta do Big Mac, que gosta do McDonald's. Então, ao invés de pegar aquele valor do Big Mac de R$ 25, investe lá, né? Vai lá, compra ações do Burger King, coisa do tipo. Exatamente, o Burger King. Então é legal que você gosta de acompanhar isso aí. Né? Então, isso sobre ações. Agora você vai falar de fundos, os fundos. E os fundos imobiliários, pessoal, é muito simples de entender. O fundo imobiliário é basicamente o seguinte:
ele investe no setor imobiliário e um fundo imobiliário, ou ele é considerado tipo de tijolo ou de papel. Como assim? Ou o fundo compra negócios físicos, tipo compra hospitais, ele compra shopping centers, ele compra bancos, né? Agências bancárias, ou papéis, dívidas do setor imobiliário. Falando aqui do fundo, e agora entendendo, o fundo ele é basicamente isso daqui. Ó. Imagina que essa calculadora aqui é uma conta. Essa conta aqui é onde as pessoas colocam dinheiro através da aquisição de cotas. E todo esse dinheiro aqui, ele é administrado por um gestor. Imagina que eu sou o gestor. Eu vou pegar esse dinheiro aqui e eu vou comprar, sei lá, 3 shopping centers. Um na Bahia, um em São Paulo e aqui em Santa Catarina. O que acontece? Quem é o dono desses shoppings? Eu? Não. Os cotistas, né? Milhares de cotistas que colocaram dinheiro aqui. Mensalmente, esses shoppings vão gerar o quê? Aluguéis dos lojistas. Eu vou pagar todas as despesas lá, com despesas operacionais do negócio. Vou pegar, no mínimo, 95% de todo esse recebimento de aluguéis e vou distribuir para os cotistas, para os donos. Então, quando você compra um fundo imobiliário, do tipo shopping, por exemplo, você se torna um pouco dono daquele shopping, daquela estrutura. E essa estrutura, ela gera aluguéis, ela gera valorização e, consequentemente, a tua cota valoriza também. Comprar fundos imobiliários é o mesmo que você investir no mercado imobiliário. Tipo, você pode investir comprando casas, comprando apartamentos ou comprando fundos imobiliários. O legal é que nos fundos imobiliários você pode investir a partir de R$ 100. Tem fundos Sim, a não partir de precisa 10, ter 15. 200 mil reais para comprar um apartamento e Exato. alugar. E você Né? já pode ter ganhos de aluguéis a partir de A partir de um R$ 100, por valor exemplo. baixo, sim. Então, São são várias modalidades. coisas bacanas, porque, por exemplo, ao você comprar fundo imobiliário, você não se preocupa se o cara pagou ou não pagou aluguel, se está em dia, se tem que pagar IPTU, você não tem nenhum problema com isso, né? Você só tem um investimento lá, compra e vende a hora que quiser, porque tem uma liquidez E recebe os gigante, aluguéis todos os meses, né? Todos e os recebe os meses vai aluguéis. aquela fração do valor. Se você investiu nos fundos imobiliários R$ 1.000, 2.000, 5.000, você vai receber proporcional ao valor que você investiu, que você tem disponível para investir, né? Isso é Exato. importante. E aí, complementando a pergunta dele, por exemplo, alguns fundos imobiliários para ficar de olho, para estudar. Fundos imobiliários para oportunidades no momento. Fundos de shoppings. Por que fundos de shoppings? Eles caíram muito, desvalorizaram muito, porque os shoppings estão fechados e os que Um não ótimo estão momento, fechados, já né? reabriram, não tem movimento, não está vendendo. Então, o preço caiu muito. Exemplo, XPML é um, VISC 11 é um também. Então, são fundos de shoppings. Outros fundos que é bom ficar de olho são os fundos de logística. Fundos de logística são fundos que compram galpões logísticos estrategicamente ao redor do Brasil todo para colocar depósito de coisas. E como o mercado de e-commerce tem crescido e vai continuar crescendo muito, porque cada vez mais as pessoas compram mais pela internet, a logística do país ela se torna um ponto essencial para isso. Quem é que está por trás da logística são os fundos de logística. Um exemplo disso, provavelmente quem está assistindo a gente aqui agora, já comprou no Mercado Livre. E no Mercado Livre, quando você compra, lá tem a entrega normal e tem um verdinho em alguns produtos que é entrega full, né? O entrega full é porque aquele produto já está perto da sua localidade. E isso só acontece graças à logística, graças àquelas empresas conseguiram locar dentro de um galpão grande um pequeno espaço e já deixar um produto depositado ali. Sim, então, isso é muito legal. São fundos, assim, pensando para frente, né? Outros fundos imobiliários ainda que podem sofrer um pouco, ou podem sofrer até bastante para frente, são fundos de lajes corporativas. O que é lajes corporativas? Legal. Pensa um prédio, né? E um prédio todo comercial, ou seja, um prédio cheio de escritórios. Normalmente uma empresa compra, às vezes, o andar todo do prédio. Inteiro. Ou metade do prédio. Com essa pandemia, o home office ele acabou ganhando um espaço gigante e que as empresas perceberam que dá para fazer home office e manter a atividade da empresa. Eu acho que vai ser a tendência. Inclusive, vai ter uma live, como que vai ser essa segunda onda, como vai ser daqui para frente. E isso é uma tendência. Acredito que essa pandemia ela trouxe o home office. Eles perceberam que as pessoas trabalham e trabalham muito porque
quando você trabalha ali, você trabalha meio de olho, se o chefe está olhando ou não, você vai fazer a sua agenda. Home office, o negócio está assim louco, a galera está trabalhando muito, mais ainda. Exatamente. Eles ficam preparados a qualquer momento, quase 24 horas, para receber uma ligação do chefe. Então, o home office ele veio para ficar. A pandemia trouxe esse home office. Entendeu? Isso é Exatamente. importante ressaltar. A Essa XP tendência. Investimentos, por exemplo, que é a maior corretora independente hoje no Brasil, né? Ela adotou até dezembro a continuidade do home office. Então, por exemplo, vai manter os funcionários em casa, boa parte, Sim. e segundo uma pesquisa interna que ela fez, o nível de satisfação dos funcionários, dos colaboradores, aumentou em percepção da empresa e, por sua vez, o nível de atividade que a empresa está entregando, enfim, crescimento, atendimento, tudo, continuou e até melhorou. Então, poxa, sensacional isso, né? Ô, Ricardo, vamos responder a última pergunta em 1 minuto. Ó, a gente tem 1 minuto aqui restante. O que você Vamos lá. acha sobre investir no exterior e onde eu posso aprender sobre as tributações para investir no exterior? Legal, show de bola a pergunta, tá? Não esqueça de uma pergunta, de uma frase. Compre na baixa e vende na alta. Tudo Sim, quando importante. começa a subir demais, as pessoas acabam tendo uma tara por comprar. Tipo, o dólar tá na Sim. máxima. Todo mundo tem Isso. que investir no dólar. Entendeu? Aí quando tá na baixa, fica com medo. Ah, porque tá caindo, tá com medo, assim. É isso, é simples, é óbvio, mas as pessoas, elas vão pela emoção e não entendem esse princípio, né? Elas querem comprar na alta, se ficam seduzidos para comprar na alta, que tá subindo, o dólar tá subindo, o dólar tá subindo, vou comprar, tá subindo, não é hora de comprar na alta. E quando tiver na baixa, que é a hora de comprar, eles ficam com medo. Ah, não vou comprar não, porque tá caindo, mas é hora de comprar na baixa, né? Um investimento no exterior que é o mais simples e que mais faz sentido é você comprar na bolsa o código IVVB11, tá? O IVVB11, para quem não... Fala novamente aí, até para galera gravar. I de igreja, V de velocidade, B de bola, 11. Ótimo. Esse IVVB11, pessoal, para quem não sabe, ele é um investimento em dólar, tá? Que reflete a valorização ou desvalorização, a oscilação, no caso, das 500 maiores empresas americanas. Então, e você consegue investir a partir de R$ 175 por aí. Ótimo. Ô, Ricardo, nossa live vai cair. Eu quero te agradecer. Onde que a galera pode te encontrar, ô, Ricardo, para fazer o curso com você, para você dar esse curso de investimentos, cara? Legal. E suas redes sociais. Para quem quiser aprender mais sobre investimentos, enfim, pode me seguir, entrar lá no meu perfil do Instagram. Lá tem nos favoritos. Qual o nome do perfil? Tem salvo o e-book para você baixar gratuitamente. Vai cair.